Oi, gente, tudo bem? Então, dando continuidade às nossas aulas dessa semana, começamos agora a nossa aula de número 12. Na aula passada, a gente terminou o estudo do usufruto e hoje a gente vai estudar o direito real de gozo e fruição do uso e a habitação. Além disso, lá no finzinho da nossa aula, eu vou dar uma introduzida nas concessões especiais, que são matérias que a gente vai trabalhar juntos na semana que vem, porque junto com o link dessa videoaula, eu vou mandar para vocês o link de um artigo que eu achei bem interessante. Eu gostaria que vocês lessem sobre o conteúdo que nós vamos trabalhar na semana que vem. Fechou? Então, dando seguimento aqui, a gente entra no estudo do nosso uso. O uso nada mais é do que um usufruto limitado. Ele é um usufruto limitado ao uso de acordo com as necessidades pessoais do usuário e da sua família. Portanto, ele destina-se a assegurar ao beneficiário, a utilização imediata da coisa alheia, limitada às necessidades do usuário e de sua família. O direito real de uso, assim, confere ao titular a faculdade de fruir a utilidade da coisa temporariamente e limitada às necessidades pessoais desse usuário. Fechou? São partes nesse direito real, portanto, o proprietário, que vai ceder esse direito real, e o usuário, que tem o direito personalíssimo de uso, de utilização dessa coisa. O uso, ele está lá no 1412 do Código Civil, que diz: o usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos quanto a exigirem as necessidades suas e de sua família. Ele até vai gozar, mas só para atender necessidades pessoais dele e da família. Por isso que a gente diz que o uso é um usufruto restrito. No usufruto a gente tem o uso e a fruição da coisa na mão do usufrutuário. Aqui no uso a gente tem só a fruição da coisa limitada às necessidades pessoais do usuário e da sua família. Como características do uso, a primeira delas ele é indivisível. Indivisível no sentido de que não pode ser constituído em partes de uma mesma coisa. Ele é constituído sobre uma coisa e tem que ser sobre toda essa coisa. Porque, primeira característica do uso, ele é indivisível. Segunda característica, o nosso direito real de uso é incessível. Sequer o seu exercício pode ser cedido, porque daqui a grande diferença entre uso e usufruto. No uso, não é retirar a utilidade, retirar os frutos como bem entender. Esses frutos são limitados às necessidades pessoais e, portanto, sequer o seu exercício vai poder ser cedido. Ele pode ser constituído de forma gratuita ou onerosa. E aqui o Tartucci faz uma observação, Vistas essas características até aqui, ele diz assim, contudo, tem uma coisa que tem que ser considerada aqui. Se o proprietário, ele fazia o uso da coisa justamente no sentido de arrendá-la ou locá-la ou alienar os seus frutos, o nosso usuário, ele poderá continuar a empregar o bem para esse mesmo mister. Exemplo, se a pessoa tinha um imóvel com matas que ele destinava a cortes regulares. Nesse sentido, o usuário poderá continuar explorando da mesma forma, mas isso é exceção, uma exceção trazida pelo Tartucci. Regra não é possível que ele seja cedido, ele é incessível, certo? E se recair sobre bem imóvel, o que a gente já sabe deve ser registrado na matrícula lá no cartório de registro de imóveis. Condição básica, para a instituição de qualquer direito real. Na verdade, a gente tem pouquíssima aplicação prática do uso, porque ele é realmente difícil, de se visualizar na prática. O Lafayette, se eu não me engano, ele traz um exemplo, Digamos que o direito real de uso recaia sobre um imóvel que tem um pátio, que tem árvores frutíferas, que tem piscina, varanda, jardim e tudo mais. Bom, havendo a instituição de um direito real de uso sobre esse imóvel, o usuário vai poder usar todas as partes da casa, incluindo piscina e jardim, assim como poderá
consumir, exemplo, as maçãs, as laranjas, né, que estiverem sendo produzidas, né, que vierem de árvores deste imóvel para consumo seu e da sua família, né, limitado aí essa utilização dos frutos às necessidades pessoais do usuário e da família dele. Mas, como eu disse, na prática a gente tem pouquíssima coisa. A gente tem um julgado do Tribunal de Justiça do Paraná, lá de 1999, anterior ainda ao Código de 2002, né, que decidiu sobre o direito real de uso do jazigo perpétuo, mas essa questão sequer é discutida hoje em dia. E a gente tem um julgado mais atual do STJ, tá, de 2018, mas ele não é bem, né, direcionado ao direito de uso. Então, né, é mais um direito real de uso com opção de compra para mostrar que a gente não acha realmente hoje precedentes, né, nesse sentido, precedentes que tenham como objeto esse direito real, porque ele é realmente difícil de ser encontrado na prática. O objeto do nosso uso, ele é coisa móvel aqui que não pode ser fungível nem consumível, sob pena de desvio da finalidade desse direito real, ou coisa imóvel. E quando se tratar de coisa imóvel, nós sabemos, demandará obrigatoriamente o registro desse direito real de uso na matrícula no cartório de registro de imóveis. Além disso, o decreto 271 de 1967, ele trouxe mais duas possibilidades de direito real de uso, no artigo 7 e no artigo 8. O artigo 7 diz, é instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares, remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. E o artigo 8º, ele nos diz: também é permitida a concessão de uso do espaço aéreo sobre a superfície dos terrenos públicos ou particulares, tomada a projeção vertical, nos termos e para os fins do artigo anterior e na forma que for regulamentado. Então, quem tiver interesse pode ler esse decreto, que é muito antigo, também não achei precedente da sua aplicação, mas sim, são formas, né, são modalidades de direito de uso, esse direito real que a gente está estudando aqui. Quem tiver interesse, está aí no material, pode ler com carinho. Com relação às necessidades pessoais do usuário e de sua família, a gente tem que dar uma olhada nos parágrafos 1º e 2º do 1410. O parágrafo 1º diz: como serão avaliadas essas necessidades pessoais? Avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário conforme a sua condição social e o lugar onde viver. A gente vai entender e avaliar o que é necessidade pessoal ou não com base nas condições sociais do usuário e com base no local onde ele está vivendo. Assim, a gente exclui daqui do uso as possibilidades, portanto, de exploração de comércio e indústria, porque assim, é necessidade pessoal conforme a condição social desse usuário. Parágrafo 2º, as necessidades da família do usuário compreendem. Aqui quem vai ser a família? O conceito de família, ele é restrito ou ele é amplo? Olha só. Parágrafo 2º, as necessidades da família do usuário compreendem a do seu cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico. Aqui o Código Civil nos trouxe, portanto, um conceito amplo de família, né, quando se trata de direito real de uso, porque qualquer pessoa que esteja lá no âmbito do serviço doméstico, pode ser enteado, né, pode ser companheira, pode ser qualquer pessoa. Aqui é família em sentido amplo, família na sua acepção mais ampla. E agora, nos encaminhando para o final do direito de uso, a gente tem que saber como é que vai ocorrer a sua extinção. E a extinção do direito real de uso está lá no 1413. Olhem que fácil.
São aplicáveis ao uso no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto, certo? Portanto, com relação às obrigações e direitos, a gente vai utilizar de forma, supletiva aqui as regras do usufruto, assim como quando se tratar da extinção do nosso direito de uso. Portanto, quais são as possibilidades de extinção do direito real de uso? São as possibilidades elencadas lá no 1410 do Código Civil. Claro que sempre quando se tratar de bem imóvel, vai necessariamente demandar o cancelamento do registro na matrícula do registro de imóveis. Hipóteses. Primeiro, renúncia ou morte aqui do usuário. Segundo, termo da sua duração. Terceiro, extinção da pessoa jurídica, sendo a limitação ao prazo de 30 anos. Cessação do motivo que se originou. Destruição da coisa. Consolidação. E por culpa do usuário, quando ele desviar a finalidade ou não respeitar, os seus deveres de conservação dessa coisa. Além disso, o uso também se extingue pelo não uso. Aqui, mais uma vez, a gente tem que levar em conta uma avaliação qualitativa, baseada no princípio da função social e não necessariamente um prazo, transcorrido o qual haverá extinção pelo não uso. O que a gente acabou de ver na aula passada, com relação à extinção do usufruto. Tá quentinho, a gente ainda lembra, as mesmas hipóteses a gente usa aqui no uso. Fechou? Aqui a gente termina o estudo do nosso direito real de uso e entra no estudo da habitação. A habitação, ela é outro direito real de gozo e fruição bem parecida com o uso, certo? Mas ainda mais limitada, porque ela se limita ao uso da moradia, certo? A gente vai estudar melhor para vocês entenderem. A habitação, ao contrário do uso, a gente encontra bastante, na prática, especialmente a habitação na modalidade legal, lá do 1831, que a gente já vai estudar. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é esse direito real de habitação. Esse direito real de habitação assegura ao seu titular o direito de morar, de residir gratuitamente em casa alheia. Aqui, portanto, a gente tem uma destinação específica do direito real de habitação. É justamente servir de moradia ao beneficiário e à sua família. O beneficiário aqui, ele não pode alugar, ele não pode emprestar esse bem, porque o direito real de habitação, ele também é incessível, até mesmo o seu exercício é incessível. E por fim, trata-se de um direito temporário e personalíssimo. Ele é destinado àquela pessoa específica. Claro que ela vai ter o direito de habitar, de morar nesse imóvel junto com a sua família, mas aqui nós não temos direito de acrescer. Por quê? Porque o direito de habitação ele é personalíssimo, além de temporário. Não temos aqui, portanto, um direito de habitação de segundo grau. O objeto, portanto, do nosso direito de habitação é necessariamente um bem imóvel e o titular do direito de habitação deve residir nesse imóvel, ele próprio, podendo residir junto com a sua família ou não. O nosso direito de habitação, ele pode ser convencional ou legal. O convencional é decorrente, de ato inter vivos, de um contrato, ou de ato causa-mortis, testamento. Já o direito de habitação legal é, como eu falei, o que está lá no artigo 1831, que a gente já vai estudar e que sim, nós vemos bastante na prática. Repito, não pode o titular do direito de habitação extrair do imóvel outra utilidade que não seja residir nele, que não seja moradia. Não pode dele servir-se para estabelecimento de fundo de comércio e indústria, pois, se o fizer, desaparece o direito real. Pode, contudo, utilizar os acessórios e pertenças do bem, tais como varanda, jardim, pátio, móveis, etc. Claro, os acessórios que guarnecem esse imóvel poderão ser utilizados pelo titular, mas só
Por quê? Porque a destinação aqui é específica, é a moradia. É mais restrito ainda que o uso. Assim, é cedida apenas a parte do atributo usar, lá do nosso grude, aqui na habitação. Na habitação, nós temos, assim, duas partes. Proprietário, que vai transferir o direito, transmitir esse direito, e o habitante, que vai ter o direito personalíssimo de habitação, que vai poder usar o imóvel alheio para fins exclusivos de moradia. Falecendo o titular do direito de habitação, o direito se extingue, ainda que seu cônjuge e a sua família também habitassem naquele imóvel, porque nós vimos, o direito de habitação ele é personalíssimo, não temos direito de acrescer aqui. Faleceu o habitante, todo mundo tem que desocupar o imóvel, certo? Quando convencional, é imprescindível o registro no respectivo título no cartório de registro de imóveis, já sabemos. O legal não necessariamente precisa ter esse registro. Aliás, o registro aqui não é exigido, assim como lá na possibilidade que a gente estudou de usufruto legal também. Quando é determinação da lei, imposição legal, não é necessário, excepcionalmente, esse registro na matrícula do registro de imóveis. O 1414 diz: quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular desse direito não a pode alugar nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com a sua família. 1415, se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas que sozinha habite a casa, não terá de pagar aluguel a outra ou às outras, é gratuito, mas não as pode inibir de exercerem querendo o direito que também lhes compete de habitá-la. Aqui a gente tem um direito de habitação simultâneo e mesmo que ele seja concedido a mais de um habitante de forma simultânea, o que eventualmente não estiver usando não vai poder cobrar aluguel do outro. Aqui é tudo gratuito. 1416 são aplicáveis à habitação no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Então, lá, as questões de pagamento de tributos, a conservação do bem e, inclusive, a extinção. Não vou repetir de novo, porque nós estudamos na aula passada, na aula de ontem, as formas de extinção do usufruto, na semana passada, os deveres anteriores simultâneos, nessa aula dessa semana que passou, os deveres posteriores ao usufruto. Todas essas regras que não forem contrárias à natureza da habitação, conforme a gente estudou até aqui, também se aplicam a ela, inclusive as de extinção. E aí, a gente já até reviu rapidamente quando a gente estudou o uso agora há pouco. Como eu disse, uso e habitação a gente estuda rapidinho porque são simples. A habitação, ainda disse, como a gente vai ver agora, a gente vê mais na prática, especialmente a habitação legal lá prevista no 1831. O que diz esse tão falado 1831 do Código Civil? Ao cônjuge, e aí que sabemos comparado companheiro, equiparado companheiro, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, residência familiar, desde que seja o único daquela natureza a se inventariar. Aqui é o direito real de habitação do lar familiar, é a garantia de que o cônjuge ou companheiro sobrevivente possa continuar morando no lar em que sempre viveu com a sua família, sem prejuízo da parte que lhe cabe na herança e desde que este seja o único bem dessa natureza que faça parte do inventário do de cujos. O Washington de Barros Monteiro, ele vem nos dizer: cuida-se de direito personalíssimo e vitalício, esse direito real de habitação legal, devendo o beneficiário utilizar o bem exclusivamente como residência sua, não podendo alugá-lo ou cedê-lo, independentemente de manter-se viúvo, condição que exigia o Código de 16. O Código de 16 exigia que, na possibilidade de direito de habitação legal, que o cônjuge ou companheiro, sobreviventes, não constituíssem nova união,
Com o Código de 2002, essa exigência sumiu. Então, pode sim o habitante casar ou constituir uma nova união estável sem problemas. Este previa efetivamente que o viúvo conservasse tal estado para manter aludido direito real de habitação, que muitas vezes incide sobre bem de extremo valor, por ser o único da natureza se inventariar. O Código de 2002 dispensou o mencionado requisito de tal sorte que perdura o direito ainda que o viúvo se case novamente ou estabeleça uma nova união estável. Contudo, a gente tem que destacar que vale aqui destacar que não há harmonia quanto a isso, subsistindo, na verdade, diversas linhas de argumentação, diversas correntes doutrinárias. Tem doutrina que acha que não pode casar de novo e tem doutrina que defende que pode. Claro que é majoritária no sentido de que pode, porque se no Código de 16 havia expressamente essa condição, e no Código de 2002 ela foi retirada, entende-se que o legislador de fato quis retirar esse requisito do direito real de habitação legal. E aí eu trago um julgado interessante para nós sobre esse direito de habitação que a gente vem estudando. Olha só, recurso especial, julgado pelo STJ, ação de reintegração de posse e direito das sucessões. Direito real de habitação, artigo 1831 do Código Civil. União estável reconhecida, companheiro sobrevivente, patrimônio, inexistência de outros bens e irrelevância. Olha só, aqui se está discutindo se o cônjuge ou companheiro tem outros bens ou não. Porque se entende assim, se ele tem um imóvel no nome dele, não tem por que ele ficar residindo nesse imóvel que faz parte da herança. Vamos ver o que o STJ disse. Cinge-se a controvérsia a definir se o reconhecimento do direito real de habitação, a que se refere o artigo 1831 do Código Civil, pressupõe a inexistência de outros bens no patrimônio do cônjuge/companheiro sobrevivente. Os dispositivos legais relacionados com a matéria não impõem como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio do próprio cônjuge ou companheiro sobrevivente. O objetivo da lei é permitir que o cônjuge ou companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão, como forma não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de um vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar familiar. Recurso, portanto, não provido. Esse é o RESP 158-2178 do Rio de Janeiro, julgado em 11 de setembro de 2018 e publicado em 14 de setembro do mesmo ano. Trouxe aqui outro julgado interessante com relação a esse direito real de habitação do companheiro sobrevivente. Outra ação possessória. Vejam, ainda que o companheiro supérstite não tenha buscado em ação própria o reconhecimento da união estável antes do falecimento, é admissível que invoque o direito real de habitação em ação possessória a fim de ser mantido na posse do imóvel em que residia com o falecido. O que o STJ está dizendo aqui? Não preciso de ação declaratória de união estável anterior. O companheiro sobrevivente pode ingressar direto com uma ação possessória visando proteger o seu direito real de habitação na condição de companheiro, ainda que essa condição não tenha sido declarada em ação própria. O direito real de habitação é ex vileges decorrente do direito sucessório e, ao contrário do direito instituído inter vivos, não necessita aqui, nesse caso, ser registrado no cartório de registro de imóveis. É de se ver, portanto, que há direito sucessório exercitável desde a abertura da sucessão, sendo que, a partir desse momento, terá o cônjuge/companheiro sobrevivente instrumentos processuais para garantir o exercício do direito de habitação, inclusive por meio de interditos possessórios. Assim sendo, é plenamente possível a arguição desse direito para fins exclusivamente possessórios, até porque entender de forma diversa seria negar proteção justamente à pessoa para o qual o instituto foi desenvolvido e em um momento pelo qual
ele é o mais efetivo. Vale ressaltar que a Constituição do Direito Real de Habitação do Cônjuge/Companheiro Supérstite emana exclusivamente da lei, do artigo 1831. Assim, né, adequada, portanto, a sentença que apenas vem a declarar a união estável na motivação do decisório, de forma incidental, sem repercussão na parte dispositiva e, portanto, sem alcançar coisa julgada quanto à união estável, mantendo aberta eventual discussão no tocante ao reconhecimento da união estável e seus efeitos decorrentes. Ante o exposto, não há falar em falta de interesse de agir, nem de questão prejudicial, pois, como visto, a sentença que reconheça o direito do companheiro e ação possessória não depende do julgamento de outro processo. Além do mais, uma vez que o direito real está sendo conferido exatamente àquela pessoa que residia no imóvel, que companheiro sobrevivente está sendo outorgada à luz do fato jurídico posse. Nesse contexto, vale ressaltar o disposto no 1210, parágrafo 2º, segundo o qual não obsta a manutenção ou reintegração na posse, a alegação de propriedade ou outro direito sobre a coisa, assim como o enunciado 79 da Jornada de Direito Civil, que dispõe que, a exceptio proprietatis, como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida do Código Civil de 2002, que estabeleceu a absoluta separação entre o juízo possessório e o juízo petitório, conforme até nós estudamos juntos, né, no semestre passado. Fechou? Esse aqui, então, foi o RESP 1203144, aqui do Rio Grande do Sul, julgado em 27 de maio de 2014. Último julgado aqui quanto à nossa habitação do 1831 é o RESP 1184492, julgado 1º de abril de 2014. Direito civil, inoponibilidade do direito real de habitação no caso de copropriedade anterior à abertura da sucessão. Aqui, a cônjuge sobrevivente não levou. Vejam só. A viúva não pode opor o direito real de habitação aos irmãos do seu falecido cônjuge na hipótese em que eles forem, desde antes da morte, coproprietários, do imóvel em que ela residia com o marido. O imóvel já pertencia também aos irmãos. Ela morava lá com o esposo, mas o imóvel pertencia ao esposo e aos irmãos. De fato, o direito real de habitação tem como essência a proteção do direito de moradia do cônjuge sobrevivente, dando aplicação ao princípio da solidariedade familiar. Nesse contexto, de um lado vislumbrou-se que os filhos devem, em nome da solidariedade familiar, garantir ao seu ascendente a manutenção do lar, e de outro, extraiu-se da ordem natural da vida que os filhos provavelmente sobreviverão ao habitador, momento em que poderão exercer em sua plenitude os poderes inerentes à propriedade que detém. Aqui é caso típico. Bom, se não tivesse outros proprietários, coproprietários, a gente ia levar em conta isso, solidariedade familiar. Os outros herdeiros seriam os filhos, né? E se presume que os filhos vão sobreviver à mãe ou ao pai, né, que, portanto, vai poder exercer esse direito real de habitação. Ocorre que, no caso em que o cônjuge sobrevivente residia em imóvel de copropriedade do cônjuge falecido com os irmãos, adquirida muito antes do óbito, deixa de ter razoabilidade toda a matriz sociológica e constitucional que justifica a concessão do direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente, pois não há elos de solidariedade entre um cônjuge e os parentes do outro, com quem tem apenas vínculo de afinidade que se extingue, à exceção da linha reta, quando da dissolução do casamento. Além do mais, do contrário, estar-se-ia admitindo o direito real de habitação sobre imóvel de terceiros, em especial porque o condomínio formado pelos familiares falecidos pré-existe, ou seja, é anterior à abertura da sucessão, é anterior à morte desse cônjuge dela. Portanto, temos até aqui um precedente, o RESP 1.212 e 121 do Rio de Janeiro. Aqui, a cônjuge sobrevivente não levou. E aí, com relação à extinção do nosso direito real de habitação, a gente vai ver aqui, não se extingue pelo não uso, porém, ele se extingue por todos os demais modos de extinção do usufruto. De novo, por isso que vocês têm que prestar bastante atenção no finalzinho da aula passada, né? A gente já estudou todos eles,
renúncia ou morte do habitante, termo de sua duração, cessação do motivo que deu origem, destruição da coisa, consolidação ou culpa do habitante, quando ele aliena, deteriora ou deixa arruinar esse bem, não lhe dando os necessários e devidos reparos de conservação. Fechou? Aqui a gente termina o nosso direito real de habitação e, como eu disse, só para introduzir e deixar vocês interessados, com a nossa matéria da semana que vem. Semana que vem nossa matéria é super legal, tem uma levada super interessante. Vou mandar junto com o link desse vídeo para vocês, repito, um texto que eu gostaria muito que vocês lessem para a gente, estudar esse conteúdo juntos na semana que vem. Que conteúdo é esse? As concessões especiais para uso e para moradia, tá? Que são os direitos reais de gozo e fruição criados pela Lei 11.481 de 2007. A Lei 11.481 de 2007, portanto, introduziu 2 novos direitos reais lá no rol do artigo 1225 do Código Civil. Foram eles a concessão de uso especial para fins de moradia, inciso 11, e a concessão de direito real de uso, inciso 12. Tais direitos referem-se a áreas públicas geralmente ocupadas e urbanizadas por favelas, ou seja, áreas favelizadas. Tem forte repercussão, é claro, por se tratar de área pública, no direito administrativo, que vocês estudam lá também com o professor Leonardo. Houve aqui, claro, o intuito de regularização jurídica de áreas, repito, favelizadas, dentro da política de reforma urbana, para que a situação de antidireito passe a ter, então, uma tutela jurídica. Importante! O Tartucci disse, muito legal isso, realmente foi para regularizar situações de antidireito que já existiam e que mereciam essa tutela jurídica, mas na prática a gente não teve o retorno que se esperava. Olha o que o Tartucci diz. Espera-se, por questões de justiça e democrática distribuição das terras, que os institutos tenham a efetiva concreção em prática, o que não ocorreu até a presente data. A importância das concessões especiais surgiu em consonância com o clamor da sociedade por uma gestão mais democrática do imóvel público urbano, atrelando a ele o princípio da função social da propriedade. Até então, se falava muito em função da propriedade privada, e aqui a gente começou a olhar com mais atenção para a função social da propriedade pública. E por isso se achava que na concreção a gente ia ter muito mais resultado, que esses institutos introduzidos como direitos reais no rol do 1225 seriam muito mais aplicados na prática. Até hoje isso não se deu, mas é claro que isso pode mudar. E esses institutos são institutos muito interessantes que a gente vai estudar com mais carinho na semana que vem, tá? Leiam o artigo que eu vou mandar para vocês. A gente se vê na semana que vem. Um beijo, boa semana, bom finzinho de semana,